Boa galera, meu nome é Alex, tudo bem com vocês, meus amigos, minhas amigas, meus guerreiros e minhas guerreiras? Eu espero que sim. Pois é, agora o Procon de São Paulo resolveu agir em cima do dinâmico da Uber. Aliás, dinâmico esse que os motoristas mal vê, para vocês entenderem melhor tudo o que está acontecendo e que o Procon de São Paulo, inclusive, está pedindo até o fim desse dinâmico da Uber. Na verdade, esse dinâmico ele já não existe há muito tempo para o motorista, né? Muitas vezes, como vocês sabem muito bem, o motorista, você aí que está na rua, está ali no dinâmico, mostrando aquele picolé nojento, essa aqui é a grande verdade, e muitas das vezes você nem recebe a chamada com dinâmico. E o passageiro, sim, ele paga o preço dinâmico. Agora vocês entendem porque existe aquela cobrança absurda em cima dos motoristas, no caso a porcentagem da Uber, como 40%, 50% dos valores das corridas? Pois é, e o Procon de São Paulo não está de brincadeira, tá? Resolveu ir para cima e quer uma explicação da Uber, já que os passageiros aí resolveram reclamar, reivindicar os seus direitos. Tá vendo só como é diferente a coisa, né? O passageiro faz a reivindicação, certo? O Procon vai lá e pimba, né? O motorista está aqui pelejando e o Procon nem tchum. Mas por quê? Porque não há reclamações. Por isso que eu falo, né? Já que muita gente diz que manifestações não dá certo e tudo mais, né? Por que então não vamos fazer alguma coisa em relação ao Procon também para ver o nosso lado, certo? Tudo bem que o Procon é o lado do consumidor ali, certo? Mas tem que ter alguma coisa aí para que ajude o motorista a mudar essa situação, porque do jeito que está não dá. Vou colocar aqui do lado para vocês rapidamente, para que o vídeo não fique muito estendido, para vocês entenderem muito bem qual é a do Procon de São Paulo querendo acabar com o dinâmico na cidade de São Paulo. Veja bem, Procon SP cobra o Uber por explicação sobre tarifa dinâmica. Em uma recente notificação, o Procon de São Paulo pediu ao Uber, famoso aplicativo de transporte, esclarecimentos sobre a sua política de preços, que se notabiliza pelo uso da tarifa dinâmica, estabelecida de acordo com a demanda por corridas. Essa estratégia tem sido objeto de críticas, principalmente em dias de problema no transporte público, quando ocorre interrupção, como por exemplo greve dos metroviários, greve do metrô, greve do ônibus e tal. Então a tarifa sempre aumenta. Mas esse canal aqui recebe direto, sempre que tem essas greves de ônibus, de metrô, que não tem dinâmica. Alex, greve hoje aqui em São Paulo, tal, cadê o dinâmico? Tudo branco. Demanda tem. Mas quem está pagando o dinâmico, o passageiro sim paga. Mas você não recebe o dinâmico. Veja bem, em uma recente notificação, o Procon de São Paulo pediu Uber, famoso aplicativo de transporte, né, os esclarecimentos, correto? E aí vem os detalhes sobre a tarifa dinâmica, né? Já que o Procon está cobrando tudo isso, e aqui são os detalhes de como funciona mais ou menos essa tarifa dinâmica aí. Veja bem, conforme o Procon, até a próxima terça-feira, dia 28 agora, o Uber deve fornecer detalhes sobre quais parâmetros são utilizados para definir a tarifa dinâmica. Segundo a empresa, o valor cobrado nas corridas pode ser mais elevado sempre que a demanda por viagens em uma determinada área for superior ao número de motoristas circulando na região. Correto. Porém, existe aqui, entre aspas, uma mentira. Por quê? Como eu disse, muitas vezes existe greve do metrô, greve do busão em São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, que eu creio que é onde a Uber mais lucra no Brasil, correto? Pela demanda e tudo mais. Os motoristas saem para a rua ali no dia da greve e nada acontece. Não existe dinâmico. Essa que é a grande verdade. Então tá aí mais uma forma de desmascarar a Uber, sendo que o motorista muitas vezes está na rua e não recebe o valor do dinâmico. E quando você entra no aplicativo do passageiro, está escrito lá, tarifas mais altas. Correto? Por quê? Porque está dinâmico, ou seja, muito passageiro, pouco motorista. Isso é uma canalice, é mentira. Veja bem, transparência no cálculo dos valores. Na solicitação do Procon SP, a entidade pede que sejam fornecidos exemplos reais de como a ferramenta de tarifa dinâmica da Uber é aplicada.
com o objetivo de tornar transparente o funcionamento do algoritmo que determina os preços. Para tanto, a empresa deve apresentar uma simulação de um mesmo percurso considerando a situação normal e a aplicação da tarifa dinâmica. Como eu disse mais uma vez e repito, tá? Olha, ela quer que a Uber mostre um trajeto como, por exemplo, do metrô até o bairro tal, né? Sem dinâmico. Correto? Aí vai dar ali, vamos supor, tá? Uma suposição, R$15, sem dinâmico. Com dinâmico, esse valor chega às vezes até a R$30, R$35, correto? O passageiro, ele está pagando esse valor, ele paga, tá? Porque ele precisa se locomover. No meio do desespero ali, o passageiro, ele vai pagar o preço. É como eu sempre falo, tá? A canalice maior é da Uber, que fica com a maior parte do dinheiro que o passageiro paga. Como vocês podem ver no vídeo de ontem, por exemplo, eu mostrei aqui para vocês, certo? Uma corrida na qual o motorista fez por R$90 e a Uber ficou com 40, correto? Poxa, é muita sacanagem, né? Ó, vamos lá. Informações ao consumidor e limites de cobrança. Além de solicitar um esclarecimento sobre a política de preços, o Procon SP questiona se os consumidores são devidamente informados sobre a aplicação da tarifa diferenciada. É quando entra no aplicativo e está escrito ali bem pequenininho, né? Preços mais altos, certo? Então vamos lá, né? Sobre a tarifa diferenciada. A forma como essa informação é fornecida e se existem limites máximos para as cobranças, conforme a resposta do Uber. Os usuários são notificados sobre a tarifa dinâmica no momento da solicitação da corrida. Porém, o fato de um multiplicador de preço não constar no aviso tem sido alvo de críticas. Vocês estão entendendo? Olha só, tarifa dinâmica no momento da solicitação, o fato de um multiplicador. Hoje em dia nem é mais multiplicador, né, gente? Tá vendo? Já começa aí a canalice. Nem é multiplicador. Hoje em dia é aquele picolézinho velho que inventaram aí, aquele picolézinho, né, de gelinho, que não tem gosto de nada. Ou seja, o motorista nada ganha com esse tal desse picolé. E aqui está dizendo do multiplicador. É como eu falo, tá? Eu venho falando isso há muito tempo. Vocês que me acompanham aqui sabem, tá? O passageiro, ele paga o multiplicador, ele paga o preço do dinâmico antigo, que era ok, que era um multiplicador top para o motorista, aquele 3.0, 2.5, né? Em alta demanda 4.0, certo? Então o passageiro, ele paga esse preço e não o picolézinho de 2,50 como ela coloca aí para você. Muitas vezes lá aquele negocinho 2,50, o passageiro está pagando lá 15 conto de dinâmico. Vocês estão entendendo a visão? Vamos lá. Controvérsia sobre a tarifa, né? Apesar de a Uber afirmar que a tarifa dinâmica serve como incentivo para os motoristas que aceitam trabalhar em condições adversas. Olha, algumas críticas recaem sobre a empresa. Entre os críticos, o escritor canadense Cory Doctorow pontua que esse sistema de preços estimula os motoristas a recusarem corridas esperando ofertas mais rentáveis, gerando um embate entre a conveniência dos motoristas e o interesse dos passageiros. Aqui ele quis dizer, né, que o Cory Doctorow pontua que esse sistema de preço estimula o motorista a recusar em corrida, ou seja, ele espera o maior dinâmico, né, porque está tendo demanda. Tá? Porém, né, não sei como é que é lá no Canadá, correto? Mas aqui no Brasil a gente sabe muito bem como está funcionando a tarifa dinâmica. E eu já avisei para vocês, fiz um vídeo recentemente aí, tá? Dá uma olhadinha aí na mudança que a Uber quer esconder de qualquer forma o valor do dinâmico para o motorista, como já está acontecendo aí na Califórnia em fase de testes, que logo logo chega aqui. Correto? Como eu falo para vocês, o dinâmico, na época que a gente começou, eu aqui, por exemplo, comecei em 2017 a trabalhar com os aplicativos, certo? Naquela época o dinâmico era o multiplicador, 1.0, 5.0, 2.0, qualquer que seja. E de alguns anos para frente ali, eles vieram com um papo de que não, que agora o dinâmico vai ser melhor para o motorista, que é o dinâmico picolé, tá? E agora, tá em fase de teste, que o dinâmico é height, tá? E very high, certo? Ou seja, alto e muito alto, mas não tem valores, ou seja, você vai fazer no escuro, muito alto, né? Vamos falar o português, tá? Vamos supor que você está aqui no dinâmico, está aqui muito alto e aqui alto, mas não tem um valor específico. Você não sabe o que seria um valor alto, o que seria um valor muito alto pro motorista, correto? Então essa falta de transparência é que me deixa puto da vida com os aplicativos muitas vezes.
correto? E agora o Procon de São Paulo, até dia 28 aí, já quer uma resposta da Uber sobre o dinâmico em cima do passageiro, porque os passageiros reclamaram lá no Procon. Assim como houve também no Rio de Janeiro o lance lá do ar-condicionado, que culminou aí caindo nas costas dos motoristas. Eu espero que isso não caia nas costas dos motoristas, porque o motorista não tem nada a ver com isso. O lesado também é um motorista. O passageiro também é lesado, o motorista é lesado, quem ganha com tudo isso também é a plataforma, correto? E como vocês podem ver na matéria que teve aí, os motoristas, certo? Eles estão ali nas ruas esperando muitas vezes um dinâmico e não existe esse dinâmico, mas o passageiro ele paga, tá? E cobrando também para que mostre ali quanto o passageiro vai pagar mais além dessa corrida. Por isso que o Procon quer que a Uber mostre um trajeto do ponto A ao ponto B sem dinâmico e outro trajeto do mesmo ponto A até o mesmo ponto B com o dinâmico. Tô falando para vocês que o bagulho é doido. E você aí, meu amigo e minha amiga, que ficou comigo até agora aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das melhores notícias do Drive e da Quebrada VIP, Deixa o like aí, fortalece no like para dar uma forcinha para nós aí, tá bom? Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos grandemente. E tá aí, os cães ladram, mas a caravana nunca para e a gente segue em frente. Fiquem com Deus e um forte abraço.